Olá, estamos de volta para mais um estudo da Revista Espírita. No encontro de hoje, com um desafio: analisar os 4 artigos publicados no ano de 1863, nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio, em que Allan Kardec retoma o que já havia analisado no mês de dezembro de 1862. Se você não esteve conosco, o convite, caso tenha interesse, é para que veja aquela exposição onde nós demos início ao estudo do que hoje pretendemos concluir. Lá, fizemos uma análise mais ampla a respeito de uma publicação que houvera chegado até o conhecimento de Allan Kardec, envolvendo a cidade de Morzine, num processo identificado como uma obsessão coletiva. O que se percebe claramente, se nós pudéssemos sintetizar o conjunto destes 4 textos, é que Allan Kardec derruba a ideia de uma possessão demoníaca, como ela era estabelecida no medieval, para o estudo da obsessão como um fenômeno de natureza espiritual, moral, psíquico, se você quiser assim chamá-lo. É muito interessante que nós, então, entendamos como é que se desencadeia esta análise. Evidentemente, como o número de artigos é extenso, são 4, e, de certa forma, nós temos uma interligação com o publicado no mês de dezembro de 1862, a nossa análise não pode ser pontual, ela precisa ser global. E daí o convite para que você reflita conosco. A cidade de Morzine, nós já tivemos a chance de apontar aqui, é uma cidade que se situa no sudeste da França. Ela é próxima da fronteira com a Suíça. Ela existe até hoje, é a região histórica da Savoia. E lá, nessa cidade, entre 1857 e 1870, quando se deram os fenômenos reportados por Kardec em 62, 63 daquele século, nós vamos identificar uma comunidade extremamente isolada do ponto de vista cultural. Ela é uma comunidade de natureza alpina e que era, consequentemente, bastante fechada. A população estimada naquele período, os padrões franceses de censo posteriores permitem o exercício desta estimativa, variava entre 1.800 e 2.500 habitantes. Era uma pequena comunidade rural. As atividades eram predominantemente agrícolas, embora seja possível apontar, principalmente a partir de um certo período do século XVIII, a exploração da ardósia. Havia uma extração de mineração da ardósia e era uma extração que aglomerava dezenas de pedreiras naquela localidade. É uma comunidade que vive muito próxima, o número não é grande, tem uma forte interação durante os dias, tem uma forte vigilância social do ponto de vista religioso, já que a população era predominantemente católica, né? E isto faz com que nós tivéssemos, para justificar toda a análise que será feita, a predominância de uma influência que provém do clero e que tratou de enxergar aquele fenômeno, como nós dissemos agora há pouco, como uma possessão
demoníaca e que havia se esparramado por vários dos integrantes daquela comunidade, né? Notadamente mulheres e mulheres jovens, para nos localizarmos naquilo que foi objeto de análise na nossa primeira conversa, né? Então, a cidade, pela sua característica, nos deixa antever aquilo que vai ser objeto dessa influenciação. Nós vamos perceber que o sexo feminino será, então, aquele no qual se identificarão predominantemente, majoritariamente, as manifestações a que os jornais se reportaram, os organismos governamentais fizeram questão de analisar, está no contexto desses textos que nós tivemos a chance de distribuir para a leitura de vocês, apontando páginas, volumes e até mesmo fornecendo as cópias para os integrantes do grupo de estudos. Notadamente, essas mulheres foram aquelas atingidas por esta manifestação que vamos ter a chance de aprofundar um pouquinho mais na nossa análise de hoje. É interessante porque a cidade de Morzine existe até hoje, né? Não é uma cidade de grande porte, embora tenha hoje uma importância interessante, porque é uma estação internacional de esqui e atrai para lá, né, pessoas do mundo inteiro. Mas a população residente, mudando completamente as características, porque hoje predominante valem os serviços, ela é uma população que não ultrapassa 3.000 habitantes. Veja, não houve, assim, um acréscimo considerável, embora a atividade preponderante seja uma atividade diversa daquela que existia no século XIX. Kardec, no conjunto desses 4 textos, analisa a obsessão, a subjugação, a possessão, a histeria coletiva, antecipa, de certa forma, o que viria a ser objeto de análise da psicologia social, fala sobre medicina e espiritualidade e analisa ou demonstra, mais uma vez, a observância, a análise da metodologia espírita, que ele próprio cuidou de implantar, a partir da observação dos casos, a dedução ou a chegar-se à conclusão daquilo que aqueles fatos representam. Quando a gente fala em obsessão, precisa levar em conta aquilo que Kardec entende, né? E, por obsessão, define ele, é uma influência persistente de um espírito sobre um encarnado. É a forma como ele analisa isto naquele instante. E ela tanto pode ocorrer mentalmente, como emocionalmente, ela pode se dar moralmente. Kardec, como nós já deixamos claro, rompe com a ideia de que processos assim representem uma referência à demonologia clássica. Não é por aí que ele vai. Ele também confronta a ideia do mal absoluto, que vem justamente desta visão. E não vê até mesmo a questão da possessão, e a gente vai trabalhar isso particularmente um pouco mais à frente, como sendo uma invasão sobrenatural. O obsessor não é um demônio metafísico, ele é um espírito humano ainda imperfeito. Essa é a conclusão espírita a respeito do assunto. Em Morzine, aquela obsessão apareceu de formas muito interessantes. Ela foi individual, mas ela também foi coletiva. E mais, ela foi amplificada pelo medo social.
Isso é muito importante ter em mente, porque nós vamos ver que a psicologia vai analisar nos nossos dias, e Kardec a precedeu em muito tempo, justamente essa questão. Como ela não é simplesmente espiritual, porque Kardec também descarta outras hipóteses, nós temos que levar em conta, especificamente em relação a Morzine, uma sintonia moral entre as pessoas que ali estavam, os estados emocionais que elas tinham, a fragilidade psíquica e, mais do que isso, o ambiente coletivo. Então, veja, é importante olhar, porque Kardec, como nós detalharemos, ele não parte de um pressuposto espiritual. Ele entende a coisa também do ponto de vista fisiológico. É muito importante ter isso em conta, porque ele nos apresenta isso nos textos que nós temos para analisar e que eu espero já seja do seu conhecimento. Quando o assunto é subjugação, Kardec a qualifica como um grau mais intenso daquilo que nós chamamos obsessão. E, efetivamente, ela produz um constrangimento da vontade. Ela traz impulsos involuntários. Ela apresenta um domínio parcial do comportamento. Kardec, ao se centrar no estudo da subjugação, ele deixa muito claro que o indivíduo pode conservar a sua individualidade, como conserva, mas ele sofre uma influência intensa, extremamente intensa. Então, se a gente pudesse estabelecer um diferencial entre obsessão simples e julgação e subjugação, veria que na obsessão simples há uma influência, na subjugação um constrangimento, na obsessão a perturbação, na subjugação um domínio parcial, na obsessão simples uma resistência maior por parte daquele que sofre o assédio. Na subjugação, não. A resistência é absolutamente reduzida. Em Morzine, os fenômenos envolviam, como descrito nos textos, gritos, blasfêmias, movimentos violentos, impulsos incontroláveis. Daí porque eles são interpretados em algumas das vezes como sendo mesmo fruto de uma subjugação. Há um terceiro ponto que nós destacamos, o da possessão. Kardec acaba fazendo uma modificação radical na questão conceitual que envolve a possessão, né? Primeiro, como nós já destacamos, porque ele rejeita a chamada dominação, invasão demoníaca absoluta, rejeita por completo. E isso seria ocasionador da substituição da alma, e nós sabemos que não se ocorre, com a ocupação integral do corpo. Isso é completamente contrário aos postulados espíritas, né? Não é possível que nós analisemos a coisa sob essa ótica. O que é que ele admite e nos deixa claro? Primeiro, a influência é intensa, intensa mesmo. Há um domínio psíquico, um domínio de natureza espiritual e um constrangimento moral profundo. Quando Kardec olha a questão, ele aceita, mas com esta nova identificação, com esta nova roupagem, a palavra possessão, né? Afastando aquelas ideias que são medievais. Qual é a grande inovação que ele nos traz? Bom, o mal não é uma coisa ontológica, não é demoníaca e não é eterna. É bem grande a diferença quando se enxergam as coisas
pela ótica que ele nos apresenta nos textos que nós estamos analisando. Porque a obsessão e a sua mais profunda forma, entre aspas, a possessão, ela passa a ser moral. Ela tem uma natureza psicológica e é relacional, né? Então a gente percebe como muda a configuração. Nós nos reportamos também ao fenômeno da histeria coletiva. E os casos, como relatados de Morzini, poderiam tranquilamente, do ponto de vista moderno, ser estudados exatamente por essa ótica, como uma histeria coletiva, um transtorno dito psicogênico coletivo, né? Uma epidemia emocional. E quais são os elementos que sugerem este tipo de conclusão? Muitos daqueles que nós apontamos quando falamos da comunidade, né? Ela era isolada, detentora de uma forte religiosidade, um medo compartilhado, porque a notícia de que algo havia acontecido dentro dessa ideia se dissemina muito rápido e encontra reflexo no comportamento, na maneira como as pessoas encaram a situação. A tensão social decorrente justamente desse tipo de manifestação, que vai acabar levando os habitantes a viverem na expectativa de serem eles próprios vítimas de um processo assim. E aí você, então, encontra algo que os estudos modernos dizem: há um reforço coletivo dos sintomas, né? Kardec, rapidamente, mas muito rapidamente, isso fica evidenciado na sua análise, ele percebe que há um efeito do medo. Há um efeito do medo. Nós estamos tratando de um grupo que tem crendices, tem hipóteses que são automaticamente conducentes a esse tipo de situação. Existe uma propagação social das crises. Na casa do fulano, no lugar X, no grupo Y, isso aconteceu, surpreendeu a todos. Então, você percebe que os fenômenos são socialmente amplificados, e isso Kardec identifica. Mas ele o faz bem antes, mas muito antes que os estudos modernos possam analisar essa questão, né? Morzini, e isso Kardec parece evidenciar de uma maneira muito clara, retrata que o sofrimento pode tornar-se socialmente contagioso. A comunidade inteira sofre. A comunidade inteira sofre. A psicologia social investiga nos nossos dias como grupos moldam emoções, crenças e comportamentos. Em relação a Morzini, nós temos algumas grandes pistas, né? Há uma sugestão coletiva. Existe uma atmosfera emocional, há um reforço simbólico e o que Kardec, então, aponta como sendo realmente preocupante, uma chamada construção compartilhada do medo. Há uma atmosfera moral, né, que vai, então, criar ambientes que vão, evidentemente, influenciar as pessoas que ali estão. Se a gente pudesse usar uma expressão corrente, nós poderíamos dizer que o indivíduo adoece dentro de uma ecologia emocional coletiva, né? Esse é um termo atualíssimo. Kardec usa a expressão atmosfera moral, mas se você fizer uma simples, comparação, vai ver que ele está falando de algo que os estudos posteriores vieram a detalhar e aprofundar. Eu disse também que os relatos falam sobre uma medicina e espiritualidade, né?
E é um detalhe muito interessante. Primeiro, porque Kardec, como sempre, evita o materialismo absoluto. Ele não entende que a questão é apenas corporal, algo ligado a um desequilíbrio de natureza somática, embora ele não descarte esta situação. Não descarta. As atividades censitárias francesas, os enviados para lá, depois que a questão do espiritualismo ingênuo fracassou, eles apontam certas tendências, certas sugestões dentro do conhecimento que à época era detido em termos de recursos médicos curativos. Mas, como eu disse, Kardec evita o espiritualismo ingênuo. Tanto evita que ele diz: olha, é possível que existam perturbações orgânicas, é possível que haja, sim, componente espiritual, agora a gente pode considerar que muitas são mistas. Veja a maneira como ele trabalha. Ele não joga fora a medicina, não joga. Olha, se foram lá, se identificaram, é perfeitamente possível que algumas pessoas tenham mesmo perturbações orgânicas. Agora, há um coletivo ali, eu não posso descartar. Também ele não reduz tudo aos espíritos. E isso é muito interessante, porque ele não está lá, ele está lendo sobre o que lá acontece. Procura conversar com aqueles que fizeram as investigações, para dali tirar as consequências que o levam a se posicionar em 5 textos. Veja, o episódio ganhou relevância na França e ele não foge de analisá-lo. São 5 textos apresentados na revista em que ele traz correspondências, traz informações detalhadas e se posiciona. É uma questão assim muito interessante. Agora, ele vê o ser humano dentro da ótica espírita, essa visão integrada do ser humano, que não exclui a interferência do ponto de vista orgânico, mas também não afasta a interferência de natureza espiritual. Não joga nem lá, nem cá. Ele não está ali. Ele não está observando. Ele está examinando à distância, mas o faz de uma forma extremamente clara. Se a gente pudesse estabelecer uma divisão, né, a gente veria claramente que Kardec examina as coisas dentro da característica de um fenômeno complexo. Um fenômeno complexo. Se você pegar a demonologia, o que ela vai nos dizer? Olha, tudo é demônio. Tá? É a obra de um ser que confronta a divindade para papá. Não precisamos seguir por aí. Se você pegar o materialismo, vai ver que ele diz tudo é cérebro. E Kardec não. Põe um pé atrás, tem suficiente maturidade e apoio espiritual e equilíbrio espiritual para dizer: nós estamos diante de uma situação complexa. Eu chamei atenção para o método de investigação espírita, porque isso fica muito claro, né? Morzini mostra mais uma vez Allan Kardec como um grande investigador. Primeiro, porque ele observa os fatos. De que jeito? A metodologia é simples, ele recolhe relatos, busca testemunhos, analisa documentos e pede informações médicas. Veja, é alguém que vai trabalhar a partir do instrumental que tem. Ele vai recolher isso para poder refletir a respeito disso. Ele, de cara, recusa qualquer posição dogmática, né? Ele não quer dar uma explicação automática. Veja os textos. Em momento algum, essa explicação é isso, não aparece nele, mas não aparece mesmo.
ele evita a superstição, que era a regra defendida por aqueles que lá estavam do ponto de vista religioso. Não, não, não há como se ter superstição aqui, esquece, afasta isso, mas também ele foge do reducionismo, porque se é uma situação, um fenômeno complexo, eu não posso dar explicações simplistas e que acabam nem dando. É como se eu não olhasse aquilo que está à minha frente. Então, usando esse método, ele compara hipóteses, né? Ele vai confrontar os relatos médicos, as informações religiosas e faz as suas observações. Olha que coisa fantástica, porque isso, meus amigos, deságua no critério racional espírita. Todo fenômeno deve ser analisado. Analisado. Segundo, se a gente tiver condições e bases, comparado. Comparado. Nós temos condições de comparar. E mais, ele precisa ser contextualizado. Eu não posso deixar de contextualizar. Quer dizer, ao invés de transformar aquilo numa questão sobrenatural ou eminentemente fisiológica e fugir de resolvê-la no sentido da racionalidade, ele faz uma investigação que caminha para isso. Então, nós vamos ver um Kardec, nesses 4 artigos, muito menos preocupado em mostrar e provar espíritos e muito mais interessado em compreender o sofrimento que o espírito experimenta nas suas mais diversas formas, sejam ela a moral, sejam ela a fisiológica. Então, ele não está preocupado com os olhos voltados para uma simples fenomenologia mediúnica. Ele quer olhar o ser humano de uma forma muito mais ampla, muito mais racional. É importante que a gente observe isso, porque espíritas que somos, distanciados daquele episódio, nós temos os relatos que ele nos apresenta e, acima de tudo, nos comentários que ele faz sobre eles, condições de construir um raciocínio a nos ajudar a olhar manifestações similares, individuais ou coletivas, como esta que temos pela frente, com uma distância bastante interessante e, consequentemente, trabalhar racionalmente o encaminhamento do quê? Do processo de tratamento coletivo, etc. Não, porque nós teríamos que partir para uma opção que ele não faz. Ele diz que há um fenômeno complexo, então não dá para sair solucionando, vamos chamar todo mundo. Não, não é por aí. Não é por aí. Vamos entender. Os casos que forem de natureza espírita, espiritual, a gente tem a forma de encaminhar. Mas os casos que demandarem intervenções ligadas ao conhecimento científico devem ser por eles tratados, por eles solucionados. Então, nós não podemos, por ele, perdão, né, o conhecimento científico, nós não podemos dar uma leitura apressada que ele nos demonstra não fez. Não fez. Eu vou me fixar um pouquinho no artigo de janeiro, né? Porque, como nós temos 4 meses, a ideia é ter essa visão ampla e depois pontuar algumas coisas muito interessantes de cada um dos textos que nós temos pela frente. É uma possessão ou é uma patologia? É isso que está no artigo de janeiro, né? Kardec olhou relatos médicos, testemunhos locais, interpretações religiosas
e, de cara, afasta as duas interpretações simplistas. Olha, tudo é demônio, tudo é doença orgânica. Ele diz, não. Isso, e se pensando em século XIX, é algo assim que não chegou nos nossos dias a ser equacionado, e ele equacionou dessa forma. Primeiro, há um componente físico, mas há também um componente de natureza espiritual. Eu não posso jogar os dois, excluindo um pelo outro. Eu tenho que observar. E com isso, evidentemente, quem olha o texto percebe isso claramente, ele confronta a ideia predominante, como foi lá no caso dos demônios de Loudun, um episódio que aconteceu em 1600. Morzine é 1800. Mas o episódio de Loudun foi lido principalmente pela ótica do Aldous Huxley, que fez a análise do texto, como uma expressão de natureza sobrenatural, né? E é algo que Kardec deplora, porque os espíritos não são algo além da natureza. Qualquer um de nós que volta às páginas iniciais do Livro dos Médiuns sabe que ele faz questão de pontuar isso. Não há sobrenatural. Existem leis cujo domínio a ciência não tem. Mas a ciência espírita tem, porque ela se dedica, desde o primeiro instante, a analisar as manifestações de natureza espiritual. Então, se você quer discutir questões de natureza espiritual, não pode procurar o amparo da área científica. Você terá que procurar o amparo da área espírita. O espiritismo trabalha com isso, se dedica a analisar isto, não tem uma posição diferente desta posição que não seja a de olhar, mas não se fecha em cima disso, não se fecha. Então, sobrenatural não é possível trabalhar. Os espíritos são parte integrante, ocupando-se e dando-nos informações sobre leis que a ciência não tem que explicar, porque a ciência se dedica a analisar as leis da matéria, aquelas que são identificáveis a partir do momento em que nós estamos reencarnados. Ele se afasta da interpretação teológica do mal, porque a interpretação teológica do mal está frontalmente superada a partir de quando nós, os espíritas, tivemos acesso ao que consta do capítulo 3º do livro A Gênese. A ideia do bem e do mal é trabalhada por Kardec dentro de uma racionalidade espantosa. E é a ausência do conhecimento sobre leis que nos regem, que são as espirituais, que faz com que os espíritos reencarnados e desprovidos dessa informação, até mesmo na realidade espiritual, não esqueçamos que estamos num mundo de expiações e provas, um mundo sucedâneo dos mundos primitivos, onde o conhecimento é um conhecimento bastante rudimentar, muito simples, que se dirá de conhecimento espiritual. Então, isso foi sempre reservado para poucos que se dedicaram a estudar, a ouvir, principalmente manifestações espirituais, e delas colher impressões. Agora, também é preciso parar e analisar que tipo de entidade foi ouvida. Porque nós tivemos entre nós a maior entidade espiritual que a Terra já recebeu, e a sua linguagem é bastante figurada. Foram necessários muitos séculos para que a gente pudesse reler a mensagem de Jesus, não a deturpada, aquela que aparece nítida em passagens que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos apresenta, com uma chave diferente. Então, as coisas ficaram muito mais claras.
muito mais lúcidas. Ele descarta por completo, combatendo isso radicalmente, essa intervenção satânica. Não, imagina, não faz parte do cardápio das opções de Allan Kardec esse tipo de postura de aceitação. Então, a possessão, quando constatada, ela não é um castigo divino. Ela é uma interação entre encarnados e desencarnados. Ah, mas é uma interseção, uma interação prejudicial. Sim, sim, é prejudicial. Agora, nós não temos a razão para entender essa prejudicialidade, já que nós não temos acesso às experiências anteriores do encarnado e do desencarnado. Vamos precisar, talvez, ouvir o desencarnado, se ele se dispuser a ser ouvido, para, de certa forma, entender. E, mesmo assim, vamos fazer a leitura pela leitura que ele faz. E temos que compreender que as moedas têm mais de uma face. Então, ele faz uma leitura e talvez aquela leitura corresponda a uma conclusão a qual ele chegou a partir de experiências que teve. Então, não dá para a gente bater o martelo e dizer é por aqui, não é por aí. Kardec tem uma preocupação muito grande nesse texto de trabalhar a questão da loucura e da obsessão, né? O desequilíbrio mental não é tratado por ele como sendo algo fruto de uma influência espiritual, né? Assim como ele antevê e prenuncia essa realidade, nem toda obsessão é uma doença psiquiátrica. Nem toda obsessão é uma doença psiquiátrica, tá? Porque esse comportamento evita. Você não reduz as coisas do ponto de vista materialista e nem reduz as coisas do ponto de vista religioso. Você trabalha com ambas, né? A complexidade do espírito reencarnado, que é composto de 3 partes, se nós ficarmos na classificação por ele apresentada, é o corpo, o perispírito e o espírito. Tripartite. Então, você não pode fechar as coisas nem para cá, nem para lá. Examina, né? Você vê essa complexidade. No artigo de fevereiro, ele desenvolve algo que a gente pode chamar de contágio moral e atmosfera espiritual. Ele aprofunda o estudo de uma maneira assim muito interessante. Ele vai descobrindo, a partir dos relatos que compuseram a análise de dezembro, reforçaram a análise em janeiro, que aqueles fenômenos se espalham socialmente. A comunidade inteira vive aquilo. Afeta mais diretamente alguns grupos e criam um clima psíquico coletivo. Criam. Porque na casa do fulano tem, no grupo tem. Então, peraí, a comunidade inteira é uma infestação? Como é que as coisas funcionam? Se a gente hoje se debruçar sobre os estudos da psicologia das multidões, o quanto o contágio emocional, a sugestão coletiva produzem efeito, nós vemos que ele faz essa leitura muito antes dela aparecer. Ele está ali atento ao que mais tarde se vai conceber. Nós sairemos do individualismo e vamos perceber que há uma troca. Aliás, essa troca é muito evidente quando nós pensamos na influenciação espiritual. É que, do ponto de vista científico, não se admite a realidade do espírito, e ponto final. Ninguém nem para ir ver, puxa, o que será que essa gente bate tanto tambor em cima disso? Vamos olhar, vamos dar uma analisada, vamos ver, vamos pesquisar? Não, fecha a porta, não existe. Do outro lado, a porta é fechada por uma ideia que vem lá da Idade Média.
até mais recuada ainda. Então, como é que a gente fica? Como se não tivesse explicação? E as explicações existem. A afinidade espiritual é a explicação primeira que nós vamos encontrar, né? Porque os espíritos se sintonizam, porque existem fragilidades emocionais que levam a essa sintonização, existe um medo coletivo que acarreta esse tipo de afinidade, e existe também, ao lado disso, por isso é que ele põe sempre uma equidistância, sem fechar, existe a questão da imaginação exaltada. Então, tem gente que vai imaginar coisas e vai difundi-las como se verídicas fossem. E aí, como é que a gente fica? Como é que dá para separar uma coisa ou outra? E não dá para descartar, como ele não descarta, o papel do medo. Erich Fromm, quando nos apresenta os 4 grandes inimigos da alma do homem, ele coloca o medo em posição de destaque, como um grande inimigo, né? Porque quanto maior o medo, mais os fenômenos vão aumentar, mais você vai ver as coisas difundirem. Então, Kardec, de longe, diz, olha, o terror está alimentando isso. As pessoas estão aterrorizadas. E o imaginário religioso, então, nossa, ele vai intensificar as crises absurdamente, porque aí você vai ver as coisas tomarem uma dimensão que talvez, sem esse imaginário, pudessem ser contidas, pudessem ser analisadas, né? Ele faz questão de criticar o espetáculo religioso. Diz, olha, exorcismo só reforça esse estado coletivo. Não tem condição de pensar que a coisa fica aí. Isso excita quem está doente, que vai ficar ainda mais doente. Você imagina você receber uma visita de um sacerdote para afastar de você o demônio que te possui. Dentro de uma coletividade radicalmente centrada nesse tipo de visão, é um efeito complicadíssimo. Aí a sugestão psicológica é um passo evidente. Qual a postura dele? Primeiro, ele defende a calma. A calma. Temos calma para olhar a situação. Calma. Educação moral. Esclarecimento racional. Quando a gente termina de ler o texto de fevereiro, vê que ele larga uma pista enorme. Como se comportar diante de situação assim? Primeiro, mantenha calma. Segundo, trabalhe pela educação, a moralização daqueles que ali estão. Não a temorização, é moralização. Dar informações que tranquilizem, esclareça racionalmente. Porque você vai criar uma figura mitológica e trabalhar em cima dela, você vai apavorar as pessoas ainda muito mais. E o caminho não é esse. Você não reduz, pelo contrário, você amplifica. Em abril, no terceiro dos textos, ele vai de encontro à ação dos espíritos. Ele, então, vai trabalhar a questão da chamada possessão, mas vai lê-la sob a ótica espírita. A questão mais delicada que ele vai responder é: espíritos podem dominar corpos? E nós sabemos a sua posição. Primeiro, possessão absoluta? Não. Negativo. Substituição da alma que está ali por uma outra? Também não. Invasão do daimon por completo? Também não. Também não. Então, veja, ele se posiciona. Não é por aí. O que a gente pode trabalhar? O que ele admite? Primeiro, haver uma subjugação intensa. Nós vimos a ideia da subjugação. Obsessão, subjugação e agora a chamada possessão. Há uma subjugação intensa que provoca um constrangimento moral
da mesma ordem. E essa influência sobre o encarnado não é superficial, como na obsessão. Ela é profunda e ela vai provocar. Então, ele tem a chance aqui de sistematizar o que ele já havia pensado e difundido. A obsessão pode ser simples, como escolho da mediunidade, a fascinação é algo terrível, porque vai levar o médium a se iludir em relação àqueles que por ele se comunicam, notadamente quando as entidades se apresentam sob nomes veneráveis, portadoras de mensagens que apenas elas têm, isso é perigosíssimo. A fascinação é realmente um escolho, uma dificuldade para a mediunidade, e vai trabalhar a questão da subjugação, né, que ele, então, vai tornar a referência espírita. Né? Ele diz, olha, a palavra possessão pode ser até usada, mas sem o sentido teológico tradicional. Né? Não há um demônio entrando no corpo do encarnado, ali, tomando o lugar dele. Agora, existe uma influência espiritual extremamente intensa. Os obsessores não são, portanto, seres sobrenaturais. Pelo contrário, eles são espíritos humanos pouco esclarecidos ou, às vezes, esclarecidos e movidos por vingança, por ódio, por apego, voltados mesmo a prejudicar. Veja, é uma total humanização do problema. Ele traz as coisas para uma ótica muito mais fácil de compreender. Né? É por isso que no artigo, do mês de maio, ele oferece uma solução terapêutica e que tem consequências sociais. Como combater a obsessão? Ele diz, olha, não dá para combatê-la com violência, nem com punições, muito menos com exorcismos espetaculares. Se você fizer isso, vai atrair cada vez mais um comportamento espiritual que foge de controle. Como deve ser? Paciência. Essa é a sua primeira recomendação. Acalma, paciência. Prece. Porque se eu não posso, a Deus, os espíritos podem buscar. E a providência divina nunca larga, sem um tipo de amparo, aqueles que a ela acorrem, levados por boas intenções. O esclarecimento, de forma a permitir uma mudança interior daqueles que sofrem os processos desse tipo de assédio. Agora, se nada disso resultar, deve ser imperativo prestar uma assistência fraterna, um amparo, né? Porque Morzini mostra exatamente isto, deixa evidente, há uma ignorância religiosa disseminada, há fanatismo, há uma miséria do ponto de vista do comportamento, há uma ausência de educação espiritual. Então, olha, você tem aí um sintoma coletivo de desequilíbrio de natureza moral. O espiritismo poderia ajudar como um instrumento racional que ajuda, num primeiro instante, a superar o medo. É o caminho que ele superar o medo, né? Por quê? A partir da superação do medo, você tem condições de vencer, ao menos dando às pessoas um amparo de natureza racional. Racional. Sem ameaças, sem constrangimentos, sem nada que possa desequilibrá-las ainda mais. Há muito
a ser observado. Veja, essa dinâmica de pegar um fato concreto, e esse de Morzine ocupou espaço nos jornais franceses por um período grande, muito grande, né? Era algo que mobilizou. Uma comunidade isolada, de repente, merece a atenção de quem dela se encontrava distante muitos quilômetros. E para lá se deslocou justamente porque aquilo, como uma notícia, um paiol em chamas, esparrama, né? Aquilo vai para todo lado e você tem que tentar conter e investigar. Solução rápida? Não. Por isso a recusa de dogmatismos. Não é isso, não é aquilo, calma. Você tem que sentar e olhar. O que nós temos do ponto de vista religioso, o que nós temos do ponto de vista científico? E o que o Espiritismo oferece para essa compreensão? E aí, evidentemente, fica claro, porque nós temos o reconhecimento da vulnerabilidade do espírito encarnado em razão do seu comportamento, em razão das suas inimizades, de vir a sofrer assédios que podem não ser benéficos. Esses assédios trazem, consequentemente, uma influência. Mas entre aqueles que estão no grupo, o contágio de emoções, de impressões, é evidente, é óbvio. As relações de natureza espiritual, elas, evidentemente, ficam claras. Então, o esforço que ele faz é muito grande para substituir uma ideia que seja simples, simplista, né? O terror religioso. Aí está toda a coletividade. Imaginem, não fosse a época outra, e aquelas pessoas, isso aconteceu em Loudun, está lá no relato dos documentos da época, mais nitidamente no texto do Aldous Huxley, o grande responsável por aquilo tudo foi levado à fogueira. Não estou dando spoiler do livro, dando, né? Mas ele foi levado à fogueira. É evidente que o malefício causado àquelas irmãs do mosteiro foi evidente, evidente. E quando a gente vê a conclusão a que os investigadores chegaram, percebe que ela é uma conclusão nefasta, porque ao invés de se prestar uma assistência, de se amparar, leva o sujeito para a fogueira. Para quê? Para salvar a alma dele. Olha o tipo de visão. Imagina aquela comunidade toda ali de Morzine, o caminho que seguiria não fosse a intervenção científica, mas que também levou as coisas para um lado completamente oposto. E aí ninguém enxergou a realidade, que poderia estar num, no outro, mas no terceiro, que é aquele advogado pelo Espiritismo, né? A evidência de que nós não somos apenas o corpo e que estamos reencarnados, portanto, o espírito tem para com o corpo compromissos, tem para com o corpo responsabilidade. Muda completamente, né? Então, ele trabalha no sentido de desenvolver, né, a ideia espírita da pedagogia da responsabilidade moral. Nós somos, do ponto de vista espírita, educados, trabalhados justamente para desenvolver essa responsabilidade, entendendo as características do livre-arbítrio e da responsabilidade que para cada um de nós remanesce em decorrência daquilo que nós praticamos. Acho que essa leitura dos artigos e, evidentemente, eu havia dito, faria uma leitura enviesada, né? Meio tendenciosa, no sentido de fechar um raciocínio. Não ia descer a particularismos, porque a leitura é recomendada seja feita com antecedência, e se alguém não teve a chance de fazê-lo com antecedência, pode agora voltar, tem uma noção exata do que aqueles textos abordam. É evidente que é uma leitura feita sobre o contexto dos artigos. E eu vou me valer justamente daquele
pré-trabalho, que foi o nosso encontro do mês anterior, onde nós estudamos o que está em dezembro de 1862. Agora, como eu havia prometido, nós voltamos aos textos que retomam Morzine, para ver justamente essa evolução, né? Nós vamos olhar cada um dos pontos e vamos perceber como ele vai construindo, sedimentando a sua análise inicial, que é uma análise extremamente equidistante, lógica, transparente e que ajuda a que a gente veja as coisas por uma ótica bem diferente. Fica aqui o nosso estudo. Ele é mais rápido, porém, você tem um material que, para completá-lo, acredito, vai demandar os minutos e muitos outros, além do tempo dos nossos encontros semanais, mas com um estudo bem mais focado, como é o que nós estamos desenvolvendo sobre a Gênese. Em termos de revista espírita, vem o desafio de conhecer e de perceber todo o encaminhamento que Kardec dá a questões tão sérias, tão evidentes e que podem ser lidas pela ótica espírita de uma maneira completamente inovadora. Do ponto de vista científico, como destaquei, a psicologia social chega a essas questões, mas admitindo as influências mútuas, o fenômeno coletivo de massas, etc., mas não admitindo ainda a questão da existência e reencarnação do espírito. Se isso estivesse nas cogitações, eu tenho certeza que muito do que recebe um tratamento mais distante, mais frio, receberia um acolhimento completamente diferente. Obrigado pela tua companhia. Até o nosso próximo encontro da revista. Espero você.